Boa tarde, queridos. Hoje falando para vocês aí de um momento muito especial para nós. Estou abrindo aqui também a nossa edição. E com muito, muito carinho mesmo, hoje o nosso programa está dedicado ao nosso querido Alabê, Babalorixá, Pai Antônio Carlos de Xangô, nosso Xangô Rei. Nós aqui na Casa de Iansã, olhando os nossos vídeos e consternado com a perda desse momento de vivência, né? E na verdade nós temos também grandes momentos de recordação com esse Alabê. Fomos buscar algumas matérias, né, que nós estamos trabalhando no projeto Outubro, Novembro e Dezembro aqui na Casa de Iansã, e percebemos que nós tínhamos alguns momentos de entrevista, até falando sobre algumas questões, como dizer assim, da escola de Alabês, que ele estava iniciando, né, do início da sua trajetória como Alabê. Encontramos um momento muito puro. No momento que nós fizemos esse vídeo, era 12 de novembro de 2012, no programa Vivi na TV, que rodava na Poa TV e rodava também já era Cristal, não, já era a Urbana, né? Na Urbana TV. Então nós tínhamos esses dois canais, onde um dos nossos convidados, gentilmente, foi Pai Antônio Carlos de Xangô. Naquela época não chamávamos ele de Xangô Rei, né? Nós chamávamos ele de Antônio Carlos. E ele, como eu disse, estava iniciando essa caminhada na sua escola de Alabês, e foi realmente um momento muito lindo que nós tivemos com ele. Eu vou começar já aqui, só conferindo. Diogo, compartilhou nas páginas? Né? Vamos conferir então esse primeiro momento. Nós teremos vários momentos aqui de uma conversa em entrevista de Pai Antônio Carlos, e eu tenho certeza que você vai prestar essa homenagem, como nós aqui da Casa de Iansã estamos prestando. Não vou dizer para vocês que eu não fico emocionada, fico muito, porque eu tive essa trajetória. Nessa entrevista eu estou entrevistando esse meu amigo, porque ele sempre foi meu amigo, né? Eu estou, inclusive, compartilhando aqui, dando esse espaço para compartilhar, né? Vou compartilhar nos amigos lá no WhatsApp, ok? E também já estou compartilhando aqui nos amigos da casa. Gente, é muito carinho, né? Quando a gente tem carinho por uma pessoa, a gente tem que saber respeitar essa pessoa. Não estou divulgando meu WhatsApp hoje não é um programa que eu estou jogando, talvez até isso... Veri, mas aí tu estás perdendo. Não estou perdendo, estou ganhando, porque eu estou respeitando um irmão de fé, um amigo, um Alabê, que a Iansã, meu orixá, tem muito carinho, né? Muito carinho por ele. Então, não poderia deixar de fazer nesse momento, esse encontro. E é um encontro muito lindo. Então, vamos começar aqui. Como será que Pai Antônio Carlos iniciou sua trajetória? Vamos dar uma olhadinha? Uma amizade de longa data, né? É isso. O Pai Antônio Carlos é quem toca normalmente as obrigações da Iansã, então já conhece de cor nosso movimento, né? Eu adoro. Goba, laruexu lalupo, oni exugue, exubi, exu talabilo deba, exu dari, exubi, omi exu asana, oni oge odo, oloco fanixe, omi lalupa o agoyenixe, mi o acesso no choro, oni exu lo deba nixe, oni xerere mi o alabini, demi seu axé meu pai, agoiacoba, esse que eu estou falando, estou pedindo humildemente, eu como Alabê, pedindo permissão para Exu para cantar o axé dele. Eu Exu lote, Exu o baralana, para o lote, Exu o baralana, poder para o Exu para, lá não achou para, Exu até de bar, Exu o lote, Exu o baralana, para o lote, Exu o baralana. O que eu acho lindo é a postura do Pai Antônio Carlos. Pai Antônio Carlos, há quantos anos o senhor está na religião?
61 anos. 61 anos. E a sua idade hoje? 66. Então, quer dizer, desde os 5 anos de idade? Desde 5 anos comecei a tocar tambor. Mas tocava junto com a falecida minha mãe, que ela era tamboreira. Então, seguia tocando com ela. Era filho de santo do falecido Paitati, de Exulanã. Então, em 1951, ele sentou Bará, Xangô e Oiá, para mim poder tocar junto com ela. Daí, com 8 anos de idade, nós fomos tocar uma obrigação na Dona Filhinha de Chapanã, que morava na Rua Barão do Amazonas. Partenon sempre cheio de Sempre movimento cheio. religioso. E lá, o que ela fez? Hoje, eu tenho uma dedução do que foi isso. Ela, quando chegou no axé do Pai Ogum, ela assim, ai meu filho, toca, toca e tira para Ogum que a mãe vai no banheiro. Daí eu, claro, criança, não demora, mãe, não demora. E ela foi e não voltou. E me deixou ali. Daí, quando terminei de cantar Pai Ogum, eu fui atrás dela, procurei pro salão todo ali, não achei ela. Daí o pessoal, não, comecei a chorar, né? Sim, criança, a responsabilidade de uma criança claro. de 8 anos. Eles disseram, não, vai pro tambor, tu tem que tocar. Eu não sei tocar, tu sabe tocar. Me botaram a força no tambor. Eu botei o tambor aqui no meio das pernas, o tambor tremia pior. Né? O tambor tremia pior que não sei o que, entendeu? E conforme eu fui cantando para a Mãe Yansan, todo mundo fazia com os dedos positivos para mim e dizia, tá botando a tua mãe no bolso. E aquilo ali foi me dando um incentivo. Foi me incentivando. Foi aí que tu decidiu ser alabê? Daí eu segui tocando, porque nessa obrigação se encontrava Mãe Maria das Pombas, que era lá do Morro Santa Teresa, e estava também presente Mãe Lília de Ogum, que era do Moçambique, e estava também Pai Salvaíno de Oxum. Dali eles já me contrataram. Dali por diante eu segui tocando. E dali comecei a me aperfeiçoar junto com outros alabês antigos, como o finado Adão Beissola, o finado Micharia, Borel. Tá vendo, gente? Ele contando a sua história, né? Contando o seu início, ele uma criança, né? Lembrando que esse programa entrou em novembro de 2012. Então, ele coloca a sua idade de santo, ele coloca a sua idade de 2012, né, gente? Então, realmente, é um momento bastante importante dessa entrevista, onde ele coloca esse início dele, né? Esse início de uma confiança, de um batuque de uma criança, de como ele iniciou, qual foi as pessoas que estavam presentes e tem mais. Lembrando que o programa de hoje é uma homenagem carinhosa a pai Antônio Carlos de Xangô, nosso Xangô Rei, e também, né, a toda a história de alabês aqui do Rio Grande do Sul, pois ele representa essa história. Ele representa uma história digna de alabê, ele representa uma história digna ao cantar aos orixás, e tenho certeza, né, que tocou muitos aprontes, tocou muitas obrigações de nação, também tocou para Exu, já tem um vídeo de um irmão colocando ele cantando para o Caveirinha, assisti hoje, não vou fazer uso desse vídeo, apesar que está no Face, poderia ser aberto, né, mas eu não vou fazer uso, porque não falei com essa pessoa que tinha esse vídeo, mas fica a nossa homenagem a todos os alabês que estão começando uma história. E que lindo poder mostrar hoje aos alabês que existe um futuro, que existe uma construção religiosa, que existe um respeito que deve ser mantido dos alabês ou tamboreiros, que inclusive nessa entrevista ele aborda isso, nós vamos mostrar isso também, e que existe condições de ter dignidade em cima do tambor, né? Não só o reconhecimento dos orixás, como o reconhecimento das pessoas, como foi essa entrevista. Então, o pessoal agora está aproveitando para falar do Antônio Carlos? Não. Essa entrevista foi dada em 2012, ele estava com a escola de alabês dele e a gente queria muito divulgar esse trabalho dele, né? Porque esse trabalho é um trabalho contínuo, é um trabalho de força. Eu sempre digo, o alabê, ele tem uma força muito grande com o orixá, mas o seu físico, como vimos com o Xamim, né? Como vimos com o Belerum, judia muito da coluna, dos rins. Hoje os tamboreiros, os alabês, têm uma consciência corporal muito melhor. Mas Antônio Carlos vem lá de 1950, gente. Quer ver mais? Tá aí nossa homenagem. Vamos saber como ele diferenciava alabê e tamboreiro. Fala, pai Antônio. Qual a diferença, pessoal, o senhor que tem a sua escola de alabês, a diferença do alabê para o tamboreiro? O pessoal leigo aqui, de repente, ela fala em tamboreiro, fala em alabê, o que é isso? Tá. Em primeiro lugar,
Um alabê é o que tem a responsabilidade pela uma obrigação. É a obrigação, não é só o babalorixá ou o ialorixá que tem a responsabilidade. A gente sempre coloca isso no programa. O alabê tem, porque ele entrega a obrigação na mão do alabê. Aquele brilho, aquela segurança daquela festa depende dele. E o tamboreiro simples, ele não tem aquela responsabilidade, não tem aquele conhecimento. Então tem diferença. Tem diferença. Para ser alabê, você falou ali no início, eu tô boa de memória, hein, Tamar? Tô boa de memória. Que o seu pai de santo, correto? Lhe aprontou 3 santos. Isso. Bará, Yansan e Xangô. Isso. Precisa ser pronto, precisa ter os orixás santos para ser alabê? Precisa ter. Precisa ter pelo seguinte, agora eu vou explicar. Tem, não estou criticando ninguém, entendeu? Claro, a gente está mas trazendo a tem sua experiência de vida. Tem casas que sabem fazer uma segurança perfeita para fazer uma obrigação. E tem casas que não tem aquela doutrinação, aquele aprendizado completo, não sabe fazer uma segurança. Então, toda aquela carga, o peso que tiver, vem para cima das costas do alabê. E se ele não tiver um orixá santo para segurar, ele não consegue firmar aquela obrigação. Que é essa responsabilidade que ele compartilha com o babalorixá. Faço outra pergunta ao senhor. Quando se inicia uma obrigação, o senhor pediu licença ao bará. Isso. Então, o alabê também tem que ter esse respeito pelos orixás. Exatamente. Conversa de Face. Conversa de Face. Eu trago aqui as perguntas que eu vejo pelo Face, na comunicação através do site. O babalorixá tem que respeitar o orixá tem que respeitar o alabê. Como funciona essa relação? Alabê e orixá. Aí é um conjunto. Um respeita o outro. No momento que terminou esse respeito, não há mais aquela sincronização. Termina com a obrigação. Termina com a obrigação. Então, na verdade, é uma sincronia em toda obrigação, assim como nós temos desde o serão até a feitura da alimentação, dos axés, até o momento do tambor. Até o momento do tambor. O senhor também me colocou que aprendeu tocando com a sua mãe. Isso. O aprendizado do tambor pode ser somente através de leitura, através do CD, ou é necessário esse axé passar de um alabê diretamente para o outro? Passado de um alabê direto para o outro. Mas o senhor tem CD? O senhor tem CD. CD? Eu tenho CD dele, gente. O CD, o propósito do CD não é para a pessoa aprender a tocar, e sim para aprender a cantar. Que é difícil, né? Sim, mas o melhor meio mesmo de aprender a cantar, claro, a gente bota o CD, que é para as pessoas terem uma noção. Mas a língua que nós falamos é uma língua afro-brasileira. Entendeu? Não podemos dizer que é totalmente africano. Claro, não podemos dizer que é totalmente africano, ela é um afro-brasileiro. Porque um exemplo que eu vou dar, nós já Iabanicé, oi sapatanicé, uauê, abaricé, uauê, sapatanicé, uauê. Antigamente era diferente. Maguali sou, ai saglauê, ni soglauê, maguali soglauê, saglauê, ni soglauê. Então as pessoas completamente diferente. Teriam a dificuldade para desenvolver na língua, entendeu? Então o que acontece? Eles facilitaram mais, entendeu? Não está um afro puro. Como ele, talani bede o adiô, xangô de bede o adiô, oiace sumalé. Acessumalé é hoje que nós falamos, que quer dizer gamela, dentro da língua iorubá. E nós antigamente nós dizíamos, oiacemiebó, talanibede eu adiowo, acemiebó gamela. Xangô vinha comer o amalá dentro do acessumalé. E a oiá chegou, tirou a gamela e botou as crianças. Entendeu? Daí, ela quando sempre ele veio, tem que estar aprontando, né? Quando ele veio para comer, encontrou as crianças. Como ele não quis criar, chamou a mãe Oxum e deu, só que fez queixa. Disse que foi Oiá que botou no acessumalé dele, entrega para a mãe Oxum criar. Quando ele diz, Oiá, que ele faz queixa, Oiá, acessumalé, que botou ali dentro. Tá lá ni bente, eu adiou, entrega para a mãe Oxum criar. Mas ele fez queixa. Isso é importante para um babalorixá também conhecer, né? As lendas, vamos dizer, né, da religião. Mas para o alabê, então, é imprescindível. É imprescindível. Porque uma coisa que eu digo, hoje em dia, mãe Viviane, existe uma coisa. Um babalorixá, um ialorixá,
ele tem muito conhecimento do quarto santo. De axé, quem tem que ter esse conhecimento é o alabê. Por isso que tem que ter a feitura, tem que ter o conhecimento. E um aprendizado com um aprendizado como o alabê, entendeu? Porque eu já vi muitas pessoas com reza na cabeça que não condiz com o corpo. Verdade. Entendeu? Então, o exemplo que eu vou dar, quer dizer, eu sou a Ganju com Oiá. Então, qual é a minha reza? Onixangô, Baí, Oiá, Doko, a Ganju cabelecilo, Onixangô, Baí. Quer dizer, está dizendo a Ganju com Oiá. Se fosse a Ganju com Obá, Calulu, Calulu, de, Calarê, um Calulu, Amalaossi, Calulu, de. Que ela está fazendo um amalá com a orelha. Então, está dizendo, é a Ganju com Obá. Então, toda reza tem, quer dizer, o ori com o corpo. Ori, para quem não sabe, é cabeça. Com o corpo. Falando para o leigo, o pessoal entender um pouquinho mais, que a gente está tão acostumado a conversar e a gente passa isso para vocês. Mas vocês estão assistindo, vocês ainda estão assim, o evento está falando de alabê, de tamboreiro. Quando se fala em religião, quando se fala em energia, se fala nos axé dos orixás. Para se falar em axé dos orixás, na alegria de um terreiro, dependemos de um alabê, como nós temos hoje aqui Pai Antônio Carlos Xangô, que além de babalorixá, é alabê. Qual a diferença, pessoal, o senhor que tem a sua escola de alabês? Tá vendo, gente? Quanta coisa é importante trazer à tona, né? Ali nós falamos de um reconhecimento, de um conhecimento do peso que é a relação de ter um iniciado na sua casa, do tamboreiro poder auxiliar talvez na escolha das rezas, né? Então essa coisa que você vê hoje, eu gosto de tal reza, eu queria que fosse da minha cabeça. Será que é a mesma do corpo? Será que tem o ajuntó? Isso o babalorixá tem que ter um estudo, um conhecimento, uma vivência. E Pai Antônio Carlos já dizia isso em 2012. Volto a dizer que essa entrevista ocorreu em novembro de 2012, em rede de televisão, na TV Urbana e Poa TV, no programa Vivi na TV. E quando nós falamos desse carinho de Pai Antônio Carlos, nós falamos desse respeito que ele lutava, né, pelos direitos, pelo reconhecimento do alabê, ou do tamboreiro, dos axés, que eram cantados, né? E quem não se lembra, né? Aliás, todos nós lembramos e estamos ainda dentro do luto de Pai Antônio Carlos. É um dos motivos que nós não trouxemos o toque de tambor aqui, tá? Porque devido à situação de estarmos no período de luto, para quem está entrando agora que não está entendendo bem o que é isso, Pai Antônio Carlos faleceu no sábado, né? No sábado, às 18 horas. Então, quando a gente fala desse carinho, quando a gente fala desse período de luto, nós estamos com o tambor silenciado. Eu aqui, no caso, estou silenciado até sexta-feira, né? Sexta-feira eu reabro. Mas eu acho importante sentir no coração isso, né? Eu vejo muitas pessoas falando e falando e falando, mas será que você sente no coração isso? Será que o tamboreiro que está tocando na sua casa tem o mesmo amor que você tem? Esta conexão do babalorixá e da ialorixá, será que está sendo respeitado isso ainda? Eu vejo as pessoas reclamando de luxo, que o batuque tem muito luxo, que o batuque tem muita mídia, que o batuque tem muita isso, tem muito aquilo. Mas será que aquilo que era feito e que não era comentado realmente tinha um fundamento? Essa é a nossa história viva, né? O Pai Antônio Carlos contava, falava. Volto a dizer, quem é que conhecendo ele não lembra ele, às vezes, no meio do salão cantando, né? Vocês têm as imagens aí de passagem, né? Dele cantando, ele fazia aquele gesto, porque ele disse que ele ouvia melhor, né? E daí o som reverberava para ele. E esse carinho que ele tinha, né? Mas ele não deixou de ter, entendem? Como nós estamos dentro do período de luto de Pai Antônio Carlos, e aí você, Viviane, mas você está falando sobre isso, tu está um dia aí falando, o que tem? O amor dele não muda. Quando a gente entende a morte como uma passagem e que está nos braços, né, dos orixás, porque ele tem uma história religiosa, né? Toda a família dele tem uma história religiosa. Então, quando a gente fala que está nos braços do orixá, o nosso luto é o silêncio do tambor. No entanto, no nosso coração, continua tocando o alujá, né? Continua tocando este carinho que nós temos pelo amor que Antônio Carlos representava para os orixás e que os orixás reverenciavam também na frente do tambor.
Então, acho que a gente fala com uma certa tristeza de não ter o corpo físico ali, né? Não só dele, né? Nós estamos saindo, esse ano, infelizmente, nós tivemos o Covid e muitas pessoas faleceram ou do Covid ou das sequelas referentes ao Covid. E quanta dor está na humanidade, né? São muitos mortos. Então, eu de Yansan falar nisso, vai vendo, falar nisso é tão pesado, muita gente não gosta de falar nisso. Mas eu sou de Yansan, né? Então a gente tem que saber esse outro lado. E hoje Antônio Carlos, aos braços de Yansan, que era, por sinal, o seu ajuntó, tenho certeza que, aliás, eu vi uma postagem do Face que dizia assim, acho que estão montando lá, né? Lá em cima, uma legião, né, de cavalheiros, né? Por quê? De cavaleiros, no caso. Por quê? Porque realmente o pessoal está comentando a quantidade de filhos de Xangô, de só aqueles que a gente conhece, né, que faleceram nesse ano. E todos muito importantes no nosso carinho. Mas hoje a homenagem é para Pai Antônio Carlos de Xangô, Aganju, né? E eu acho tão importante quando a gente reconhece esse poder e esse carinho do Alabê, da história de vida que nós fazemos com o Alabê, da história de vida nós vimos comentando aqui entre as pessoas que estão aqui hoje, e até o Felipe me disse, mãe, eu tenho certeza que o dia que eu morrer tu vai sentir, tu vai fazer um luto. Tu tem uma história, tu constrói uma história, e isso não vai ser apagado da mente das pessoas. O ser humano tem um mecanismo de defesa que é, né, a negação. Mas a gente tem o sentimento, né? A gente vai sentir falta no meio dos batuques daquela pessoa que estava ali cantando, mas Xangô estará conosco. O orixá é eterno. Nosso corpo é que parte. E aos braços dos orixás, eu tenho certeza que o Pai Antônio Carlos fala sobre isso. E ele que lutava tanto pelo reconhecimento, pela dignidade do Alabê, ele nos explica nessa entrevista, que eu achei bem interessante. Vocês conhecem o axé do dinheiro? Conhecem? Pois olha a explicação de Pai Antônio Carlos. Nas obrigações, algo que lhe emocionou. E por esse momento, o senhor estava tocando a esses orixás. Estava saudando, fazendo a obrigação. Eu gostaria que o senhor puxasse pela memória, que é ótima, que eu sei, só para gravar esses axés tem que ter muito boa memória. Um axé que marcou muito na sua memória, de emoção e de carinho, que o senhor vivenciou e que eu gostaria que o senhor reproduzisse aqui para nós. Foi isso muitos anos atrás, muitos anos, ainda era menino ainda, tocou. Foi quando tinha uma menina chamada Eva. Então, ela se ocupava fora, nas casas, e não se ocupava na casa do Pai de Santo. E o Pai de Santo chegou e disse assim, não, é hoje que eu tenho que pegar esse orixá. Botou a Imperial no meio da casa e mandou cantar o axé. E aquele orixá, nada de chegar aí, cantando. Ai, que nervoso o tamboreiro ficar cantando. Quando cansou, que parou, daí que o orixá chegou. Daí, naquela época, eles botaram, era aquela época do fogareiro de pressão, Botou uma canequinha com mel ali e depois para o orixá se sirva. E todo mundo ali, misericórdia, o orixá pegou e botou na boca e tomou. Aquilo ali foi uma coisa que marcou. O mel fervendo. Porque o mel fervendo é pior que o azeite fervendo. Isso foi uma coisa que ele emocionou? Emocionou muito aquilo. Ela era de que santo? Que orixá? Iemanjá. Da Iemanjá. Isso. O senhor poderia tocar para Iemanjá, então, até para a gente poder ver um pouco dessa história, cantada para o Pai Antônio Carlos? Tá. Omi wodo yayami, iacosi yadile yabomi, Iemanjá bosi, Iemanjá olobomi, Iemanjá miremi, Iemanjá dide, onioge odo, oloko fanixe, oniomi wagoye nixe, mi wasesu nishoro, oni Iemanjá bosi nixe, oni xereremi, o alabeni deu seu axé miremi, agoia yomi wodo yayami. Omi nanare walo pomirewa, nanare
Já todo mundo que está em casa, e para nós também, né, que nós somos mortais. Então, o axé do dinheiro, antigamente, a Labê não cobrava para tocar nas obrigações. Então, o que acontecia? Os orixá pegavam uma toalha, botavam ali, e a gente cantava. Jueni, 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 o badeu, o jueni, jueni, o badeu, o jueni, 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 o badeu, o jueni, jueni, o badeu, o jueni, jueni. Daí vinha uma mãe Oxum, pegava aquela toalha com dinheiro e levava, botava no colo do Alabê. Então o Alabê cantava dare, 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 xan, dare, 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 xan, dare, dare. Aí assim eu largava na... A grande história, mas Alabê também é profissão. É profissão também. Portanto, tem que ser remunerada como tal, e acredito que isso é de respeito a cada Alabê e a cada babalorixá. Meu muito obrigada por esse pouquinho, assim, que eu queria saber muito mais sobre a sua história. Antes de encerrar, Mãe Viviane, Diga. eu tenho que fazer uma coisa. Diga! Epa, reloia! Oni Oxê. é guerre, Oni é guerre, é loia, e o aguru é de lei, guagada. Epa, e aí, mãe? Gente, é muito carinho, né? É muito carinho. Entrou, pá. Que amanhã só pode estar guiando nesse momento a todos aqueles corações sofridos, aqueles sentimentos, né, de todos aqueles que estão partindo, e que possa cada vez mais, com o seu Eruxim, afastar toda aquela negatividade, toda aquela dor que muitas vezes acompanha, né, a dor do luto, né? E a todos enlutados que a gente possa dar aquele abraço e aquele axé de força. E esse sorriso de Antônio Carlos, que fica marcado na mente e no coração, que Pai Xangô possa manter aí em cada Alabê, né? Um toquezinho, um sentimento, em cada Alabê, que foi feito por ele, que foi formado pela Escola de Alabês, e a todos aqueles orixás que já dançaram ao toque do tambor de Pai Antônio Carlos, que neste momento o abracem com muito carinho. E Pai Rei Nhansã, que todas as iás, todas as oiás possam nesse momento estar dando o colo e a bênção a este grande Alabê. E vamos terminar sim com o silêncio, pois estamos em luto, mas o céu está em festa. O Lorum deve estar tocando um lindo alujá para todos os filhos de Oxalá e filhos de Xangô. Que os orixás o recebam na sua paz e na sua eternidade.